Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível aqui no Concurseiro On. Hoje, meus amigos, estaremos dando o pontapé inicial da nossa legislação institucional para o Ministério Público da União. Quando nós iniciamos a preparação aqui no site www.concurseiroon.com.br, lá em 2023, nós tínhamos o nosso curso de Direito Constitucional direcionado para o Ministério Público da União. E iniciamos com antecedência a preparação, pois sabíamos que em breve sairia o edital. O edital demorou, o edital se alongou, só veio ao final de 2024, mas agora já foi publicado. E certamente você sabe que a prova é em maio de 2025. E quando nós temos esse tipo de concurso para lá de especial, que é um concurso que nós temos aí milhares de concurseiros em todo o Brasil com oportunidades de vagas imediatas. Quando nós temos esse tipo de concurso, inclusive um concurso especial, pois o meu irmão trabalha no Ministério Público da União, então o que eu costumo fazer nesses concursos especiais? Além de eu oferecer o módulo de Direito Constitucional, eu costumo dar de brinde, dar de forma totalmente gratuita a legislação institucional para os alunos que adquirirem nosso curso de Direito Constitucional. Então, meus amigos, aqui está a nossa apostila de legislação institucional, que todos vocês que adquiriram o curso de legislação constitucional, ou seja, o Direito Constitucional para o MPU, vai receber todas as aulas desse conteúdo. Então esse nosso primeiro encontro é para nós celebrarmos esse momento que estamos dando o pontapé inicial e existe outros inúmeros e importantes destaques aqui no encontro de hoje. Alguns de vocês podem estar se questionando: ô professor, quais os outros cursos que temos da legislação institucional de brinde? Nós tivemos, por exemplo, o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos no site à venda o curso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, todos com a legislação institucional de brinde, para todos vocês que adquirirem o módulo de Direito Constitucional, além desse do MPU, certo? Então, tudo isso é totalmente de brinde. Quando você adquire o módulo de Direito Constitucional, você vai ver que você entra no ambiente do aluno e aparecem dois módulos, um de Direito Constitucional e o outro da Legislação Institucional. Daí você pode estar me perguntando: professor, por que você faz isso? Por dois motivos. Primeiro, eu amo esse conteúdo da legislação institucional. E segundo, é muito importante para nós concurseiros, muitas vezes, sabermos esse conteúdo para a nossa vida de concursado. Eu sempre falo para vocês que a nossa meta não é vender cursos. A nossa meta é transformar concurseiros em concursados. Mas se eu puder pegar essa nossa meta e transformar concursados em excelentes servidores públicos, nós já subimos a régua. Se nós pegarmos esses concursados, excelentes servidores públicos, e transformar em excelentes cidadãos, nós subimos a régua mais ainda. Então, meus amigos, esse tipo de legislação institucional é justamente a oportunidade que eu tenho para elevar a régua, para trazer para vocês um conteúdo útil para o concurso, um conteúdo útil para a sua vida profissional e um conteúdo útil também para a sua vida de cidadão. Outra coisa muito importante, um elemento muito importante aqui na nossa aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês a diferença de um estudo de direito constitucional de forma genérica, que a gente faz para outros concursos, para um TRT, e a diferença de um estudo de direito constitucional com direcionamento para o órgão que você está se preparando. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso de TRF, é uma leitura do artigo 109 da Constituição. Você vai fazer um concurso do TRT, é outra leitura. Você vai fazer um concurso de TRT, é uma leitura do artigo 114 da Constituição. Você vai fazer um concurso de TRF, é diferente. Aqui, meus amigos, no início dessa apostila de legislação institucional, eu repeti a parte constitucional do Ministério Público. Mesmo sabendo que vocês têm esse conteúdo já gravado no ambiente AD disponível, mesmo sabendo que vocês já dominam esse conteúdo, eu trouxe para vocês novamente aqui na apostila esse conteúdo de Direito Constitucional para vocês verem a diferença do estudo genérico que você faz para outros concursos ou aplica para outros concursos, para um estudo direcionado para a sua carreira, para o seu cargo. Então, esse tipo de inteligência de concurseiro nós temos que ter se desejamos ter sucesso na carreira. Outra coisa muito, mas muito importante, vocês verão que nós temos a Lei Complementar 75/93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público.
Essa lei cai em todos os concursos, muitas vezes cai inclusive para o Ministério Público dos Estados. Sim, está aberto o edital aqui do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e nós não conseguimos ter agenda para gravar o curso específico para eles. Mas, por exemplo, se você vai fazer a prova do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, dá uma olhada no edital, verifica se não cai lá a Lei Complementar 75/93. Alguns vão colocar nos comentários, ah não, professor, eu vou fazer MPRS também, eu tenho esse módulo, até estava ansioso para a legislação institucional porque eu sei que eu vou aproveitar em 2 concursos. Show de bola, vai aproveitar em 2 concursos. Pois é, professor, eu estava ansioso porque essa lei, ela é difícil. Aí está o seu equívoco. Essa lei é uma barbada. Essa lei é tranquilaça. Essa lei, meus amigos, é uma lei, vamos ver aqui na apostila quantas páginas são, ela vai da página 10 até a página 91. Ô, professor, 81 páginas de lei. É uma lei barbada. E agora vai a outra utilidade desse nosso encontro. Olha só, eu trouxe aqui, olha que show de bola o esquema do Ministério Público da União que eu criei com vocês. Um esquema que eu imprimi a cores, porque além de eu trazer um resumaço de toda a Lei Complementar 75/93, eu fiz também um resumo colorido para que você utilize a sua memória visual de cores. Vejam, meus amigos, roxinho, amarelo, verdinho. Eu sei que para vocês talvez esteja um pouquinho ruim para você ver em casa, mas essa aqui é a parte final da nossa apostila da legislação institucional, que eu fiz um resumo da nossa Lei Complementar 75/93 e organizei ela de uma forma que você consiga visualizar, decorar e acertar qualquer questão que cobre as divisões do Ministério Público da União. Como assim? Como assim? Não entendi. Simples. Segundo a Lei Complementar 75/93, nós temos, compondo o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público Federal do Distrito Federal e Territórios. Então essa é a divisão do Ministério Público da União. Dentro de cada ramo do Ministério Público, nós temos toda uma organização com o seu procurador-geral, com o seu colégio de procuradores, com o seu conselho superior e com sua divisão hierárquica e sua carreira. Se você for ler sozinho a Lei Complementar 75/93, eu aposto que você terá uma imensa, mas uma gigantesca dificuldade para compreender esse conteúdo. Agora, se você ler comigo, se você ver esse conteúdo aqui, se você tiver esse resuminho que eu fiz em cores, tenho certeza que você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. As 2 primeiras folhinhas falam do Ministério Público da União. Aqui eu destaquei Ministério Público Federal em azul, Ministério Público do Trabalho em verde, Ministério Público Militar em amarelo e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em roxinho. Daí, depois, na sequência, forçando a sua memória visual, eu trago tudo que você precisa saber em azul com relação ao Ministério Público Federal. Vejam, tá tudo em azul. Depois, em verde, tudo que você precisa saber com relação ao Ministério Público do Trabalho, forçando cada vez mais a sua memória visual. Depois, em amarelo, tudo que você precisa saber com relação ao Ministério Público Militar. E, por fim, em roxinho, tudo que você precisa saber com relação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esse conteúdo, embora esteja numa apostila separada aqui na minha mão, lá no nosso site ela está na mesma página, tá? Ela tá junto. Mas por que eu tô separado? É porque para economizar eu imprimi essa apostila em preto e branco e essa aqui a cores. Então o que eu recomendo? Se você vai fazer a sua impressão em casa, faça o que eu fiz aqui. Economize aqui, imprima em preto e branco, mas as últimas folhas, que vai da 112 até a 123, eu recomendo que você imprima a cores para poder desfrutar desse esquema que está junto com a nossa legislação institucional, está junto com a nossa apostila. Ah, professor, mas eu não sou aluno, aonde que eu busco esse material? Simples, no site www.concurseiroon.com.br, clica na aba Materiais e lá vai estar disponibilizado o material de Direito Institucional do Ministério Público da União. Tem também a apostila de Direito Constitucional, mas você tem também essa legislação institucional. Lá você pode baixar o material, fazendo uma doação aí simbólica de no mínimo R$20. Tem gente que
doa 30, 40, 50, mas o mínimo que a operadora do cartão de crédito exige é R$20. Então, se você puder auxiliar nosso trabalho, abençoar o nosso trabalho com qualquer valor, certamente será muito bem-vindo e certamente é muito motivador para cada vez nós termos mais esquemas, mais conteúdos e mais materiais, certo? Então, tá lá no nosso site, na aba Materiais, o nosso conteúdo, certo? Agora, eu recomendo profundamente que você matricule-se no nosso curso, que você seja aluno do Concurseiro On, www.concurseiroon.com.br, clica lá, curso do MPU, vamos juntos garantir essa vaga porque é uma oportunidade ímpar com vagas em todo o Brasil. Dentro do nosso site nós temos cursos para os TRTs, nós temos curso para o TRE de Tocantins, nós temos curso para o TJ Rio Grande do Sul, mas vejam, essas oportunidades são regionais, são localizadas. A oportunidade para você ser um servidor público em qualquer lugar do Brasil é esse concurso do MPU. Outra pergunta que poderia me fazer na aula de hoje: ô professor, qual o conteúdo dessa nossa legislação institucional? Está aqui, ó, a Lei Complementar 75/93, a Lei 13.316 de 2016, que fala da carreira dos servidores do MPU. Se você estuda comigo para outros tribunais, você tem uma lei muito semelhante, que é 14.416, que fala dos servidores do Poder Judiciário, só que essa aqui é dos servidores do MPU. Nós temos a portaria da PGR, que fala do Código de Ética do MPU, e a portaria da PGR, que fala do Programa de Integridade do MPU. Tudo isso está aqui dentro dessa nossa apostila. Essa é a legislação institucional. Agora, vejam a utilidade também desse nosso encontro. Muitos alunos pediam para eu gravar a legislação institucional antes da publicação do edital. Eu sabia que a Lei Complementar 75/93 ia cair. Eu sabia que a 13.316 ia cair. Mas eu não sabia que as portarias da PGR iam cair. Então aqui está o motivo para eu sempre gravar a legislação institucional após a publicação do edital. Para a gente ser extremamente assertivos. Para irmos direto no que interessa. Para irmos direto aonde cai. Sabe o que poderia acontecer, que já aconteceu no passado? Não cair toda a Lei Complementar 75/93. Cair somente a parte do Ministério Público da União e do Ministério Público Federal, por exemplo. Mas, nesse caso, assim como nos dois últimos concursos, caiu inteira a Lei Complementar 75/93. Que bom que nós temos o esqueminha, que bom que eu tenho certeza que você irá acertar o conteúdo, certo? Então, vamos parar de conversar e vamos para o conteúdo, vamos para a matéria, vamos para o que importa. Abrindo a minha apostila, eu inicio na página 4 e você verá que na página 4 nós temos o artigo 127 da Constituição Federal, que é o primeiro artigo que fala da nossa função essencial à justiça, que é o Ministério Público. O artigo 127 fala o seguinte: o Ministério Público é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Gente, esse artigo aqui está me mostrando que o Ministério Público é uma função essencial à justiça, ele não é órgão do Poder Judiciário. Embora o Ministério Público seja o mais parecido do Poder Judiciário possível, ele não é órgão do Poder Judiciário. E esse artigo aqui ele será repetido na Lei Complementar 75/93. Querem ver? Se eu for ler o início da Lei Complementar 75/93, vocês vão ver que no artigo 1º fala algo muito, mas muito igual ao artigo 127. Fala assim, ó, na página 10, artigo 1º da Lei Complementar 75/93 fala assim, ó: o Ministério Público da União, organizado por esta lei complementar, é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Ou seja, o artigo 1º da lei é uma cópia básica do nosso artigo 127 da nossa Constituição Federal, mostrando o que faz o nosso Ministério Público, para que se destina essa nossa função essencial à justiça. Bom, eu sei que você está em casa pensando, ah, professor, mas essa parte constitucional da matéria nós já estudamos. Sim, só que olha só, veja o parágrafo 1º, fala assim, ó: são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O que nós vimos lá na nossa Constituição Federal? Esses são os unidade, indivisibilidade e independência funcional. E isso que nós vimos. Por quê? Porque é isso que cai e é isso que está escrito aqui. Só que isso é o que cai na prova do TRT. Isso é o que cai na prova do TRF. Isso é o que cai na prova do TJ. Isso é o que cai na prova de uma Assembleia Legislativa. Não é isso que cai
numa prova do Ministério Público da União. Na prova do Ministério Público da União, você tem que saber o que significa cada um desses princípios institucionais. Isso é muito importante. E mais, além de você saber o que é cada um desses princípios institucionais, você precisa saber o que é cada uma das autonomias constitucionais do Ministério Público, que estão no parágrafo 2º. Olha só. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 69, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os, por concurso público de provas ou de provas de títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Vejam, está me trazendo autonomia funcional e administrativa. Daí o pessoal já pergunta, professor, tu acabou de dizer que o Ministério Público, embora seja uma função essencial à justiça, ele é muito semelhante ao Poder Judiciário. Será que ele não tem autonomia financeira? Tem autonomia financeira também, igualzinho o Poder Judiciário. Mas a autonomia financeira está no parágrafo 3º, que fala o seguinte: o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parei de ler. Portanto, o Ministério Público tem sim a autonomia administrativa, tem a autonomia funcional, tem a autonomia financeira. Tem essas três também, igualzinho o Poder Judiciário. Só que, de novo, meus amigos, nós não podemos ficar faceiros e serelepes, acreditando que, ao ler esses artigos, nós estaremos acertando as questões para a prova do MPU. Não, aqui eu preciso me aprofundar. E por isso que eu venho para esse canto do quadro e eu destaquei para vocês quais são os princípios institucionais, que são os UI, unidade, indivisibilidade, independência funcional. Destaquei quais são as autonomias constitucionais, que é a autonomia funcional, administrativa e financeira. E aqui embaixo eu destaquei a maior pegadinha do planeta. A independência funcional é diferente da autonomia funcional. Vocês têm alguma dúvida que a sua banca vai atacar aqui? Com certeza a sua banca vai atacar aqui. Então, se só de ouvir a minha voz você acertar mais uma questão da sua prova, você já está anos-luz à frente do seu concorrente. Porque muitas vezes a gente tem conteúdos que nós estudamos dias, semanas, e daquele conteúdo não sai nenhuma questão do concurso. Mas hoje, somente nesse nosso encontro, somente nessa nossa rápida conversa, você vai ver talvez 2, 3 questões da prova. Imagine se sempre fosse assim. Nós estaríamos aí com 20, 25 encontros e estaríamos gabaritando o concurso. Mas nem sempre isso é possível. Mas nessa legislação é possível. Então, por isso que eu destaquei aqui para vocês quem é quem. Só que alguém está pensando em casa, eu estou sentindo com as minhas anteninhas de viril, com os meus poderes Jedi, alguém pensando, tá, professor, não adianta tu falar o UI, não adianta falar as autonomias se você não explicar. Ah, eu sei! Por isso que no seu material, meus amigos, eu coloquei ali na página 8 a seguinte mensagem, tá aqui, ó. Conteúdo doutrinário indispensável para a sua aprovação. Então agora, na página 8 da sua apostila, eu estarei explicando para vocês o que é a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional e as autonomias. Agora sim, nós estaremos vendo conteúdo que só cai para o Ministério Público. Inclusive, se você assistir essa aula, você vai ver de outra maneira futuros estudos da Constituição Federal. Porque você vai ver assim, ó, como que eu conseguia chegar no artigo 127 da Constituição e ler aquele artigo do Ministério Público de forma tão rápida, tão dinâmica, sem me aprofundar nesse conteúdo, achando que era só aquilo que caía. Não tem problema você ler assim para as outras provas, mas para o Ministério Público a gente tem que saber de doutrina para acertar essas questões. Bom, vamos dar uma olhada na doutrina? Talvez você já esteja pensando assim, professor, estou ficando ansioso. Me mostra aí logo então essa doutrina. Olha só. Os princípios institucionais do Ministério Público. O item 1 fala assim, ó, a unidade o Ministério Público possui esse princípio, pois o Ministério Público possui divisão meramente funcional, atuando sempre como se fosse uma instituição única. Os membros integram um só órgão. Ah, professor, mas você acabou de falar que o Ministério Público da União, por exemplo, ele se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Agora está me dizendo que tem o princípio da unidade, que eles integram um só órgão. Sim, mas olha só, alguma vez na vida, antes de assistir a minha aula, você ouviu falar dessa divisão interna do Ministério Público? Não! Tanto é que você está fazendo um concurso para o Ministério Público da União. Talvez você não saiba que, ao ser nomeado, será oferecida a vaga para você em algum desses ministérios, em alguma dessas subdivisões
do Ministério Público da União. Não necessariamente você vai trabalhar no Ministério Público Federal, não necessariamente você vai trabalhar no Ministério Público do Trabalho, pode ser no Ministério Público Militar, pode ser no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Simples assim. Então, o Ministério Público tem esse princípio da unidade, porque ele atua como se fosse um único órgão. Ele atua como se fosse uma única instituição, embora para nós, operadores, nós saibamos as suas diferenças internas. Entenderam? Agora, no primeiro momento, esse princípio da unidade é barbada, né? Esse princípio da unidade é barbada, professor. Não vai jamais estar me enganando. Será que não? Olha o próximo princípio. Princípio da indivisibilidade. Parei de ler! Não expliquei, só falei. Agora, olha só. Imagina uma questão hipotética de múltipla escolha falando o seguinte, ó. O Ministério Público, ele embora tenha a sua divisão administrativa, funcional, de competências internas, ele é um único órgão. Nesse caso, marque a alternativa que traga o princípio correto falando sobre esta matéria. Daí vai estar lá, letra A, princípio da indivisibilidade. Ele é um órgão único, é indivisível. Tá, então é esse. Vai ter um monte de gente que vai marcar. Mas não. O princípio que diz que ele é único é o princípio da unidade. Mas vejam, unidade e indivisibilidade, para o leigo, para a pessoa que atropela o conteúdo, pensa, mesma coisa. Não, não é. Viram que é diferente? Chega lá na hora da prova e você fica, e agora? Unidade e indivisibilidade, unidade e indivisibilidade, unidade e indivisibilidade. Sabe o que acontece com quem faz isso? Pum, marco errado. E nós estamos juntos para transformar concurseiros em concursados. Então você não vai errar, pois o princípio da indivisibilidade é diferente. Ele fala o seguinte, ó. Os membros do Ministério Público agem em nome da instituição e não por eles mesmos. Por isso, a possibilidade de um membro substituir o outro dentro da mesma função, sem que com isso haja qualquer disparidade. Os membros não ficam vinculados aos processos que atuam. Então, aqui está a explicação do princípio da indivisibilidade. Os membros não ficam vinculados aos processos. Se o procurador da República Pedro Kuhn não puder atuar no processo, vai o procurador da República Juliano, vai o procurador da República Amigo Lagarto, vai o procurador da República Kátia, assim. Porque os processos não ficam parados, sempre vai ter um representante do Ministério Público atuando. Naquele processo eles podem ser substituídos. Diferente do Poder Judiciário, que existe o princípio da vinculação do juiz ao processo, que existe aquela necessidade do juiz acompanhar o processo do início ao fim, com poucas exceções, aqui no Ministério Público não tem isso, porque nós temos o princípio da indivisibilidade. Agora, vocês querem ver uma questão que já caiu em prova de múltipla escolha do Ministério Público da União? Simples. Falaram assim, ó. Marque abaixo a alternativa que traga corretamente o princípio que informa que no Ministério Público os procuradores não ficam vinculados aos processos, podendo ser substituídos um pelos outros. Letra A, unidade. Letra B, indivisibilidade. Letra C, independência funcional. Letra D, autonomia financeira. Ou letra E, autonomia funcional. Agora você pode pensar que está fácil, eu acabei de te explicar. Mas lá na hora da prova você fica, e agora, moleque? E agora? Um monte de gente marca unidade. Um monte de gente marca autonomia funcional. Mas você, concurseiro 1, vai marcar indivisibilidade, porque eu acabei de te explicar. Não pode errar. É uma questão certa da sua prova. E se Deus quiser e Jesus desejar me der saúde, uns 10 dias antes do seu concurso eu vou fazer um aulão pré-prova no nosso canal do YouTube. E eu vou destacar novamente esses princípios. E vocês vão ver que vai ter gente que nunca ouviu falar dessa divisão. Pode colocar nos comentários. Se você nunca ouviu falar, coloca nos comentários aqui do vídeo para você ver. Tem muita gente que nunca ouviu falar. Porque a gente costuma estudar o direito constitucional só de uma forma mais superficial, porque a gente estuda para outros concursos. Mas aqui para o MPU não. Aqui eu tenho que estar esperto. Daí você pensa, professor, agora eu nunca mais vou errar, né? Eu achava que era difícil, eu achava que era fácil esses agora eu estou vendo que é um pouco difícil, né? Pois então, você nem viu o mais difícil ainda. O mais difícil é esse aqui, ó. Eu diferenciar para você a independência funcional da autonomia funcional. Até porque é tudo funcional, né? A gente pensa que é tudo igual, mas não, é diferente. Pode ver que a independência funcional está nos princípios institucionais e a autonomia funcional está nas autonomias constitucionais. Olha quanto joguinho de palavras na cabeça, parece que dá uma sopa de letrinhas assim, faz... E a gente se confunde lá na hora da prova. Por isso
que eu fiz o textinho para você não confundir agora no item 1.3 falando da independência funcional, que está aqui, ó. O que é essa independência funcional que o professor Pedro Kuhn falou que é um dos mais difíceis de hoje? Olha só, a independência funcional relaciona-se à autonomia de convicção, pois promotores e procuradores podem agir de maneira que melhor entenderem. Não estão subordinados a quem quer que seja nesse aspecto funcional. Submetem-se apenas ao caráter administrativo ao chefe da instituição. Então, o que tem essa independência funcional? É uma autonomia de convicção do promotor. Se eu sou um promotor de justiça, tá? Vamos lá. Eu vi e presenciei e testemunhei um crime de trânsito, em tese. Eu vi um motorista matando um velhinho que estava atravessando a rua na faixa de segurança. Daí, o que acontece? O nosso Ministério Público ele tem competência privativa para propor a ação penal pública. Então, no momento que existe um crime, nós temos obrigatoriamente o dever de punir aquele crime, certo? Só que eu fui testemunha e eu vi dentro do carro uma van de 7 lugares, uma Chevrolet Spin. Eu vi um pai de família dirigindo devagar, com uma mãe grávida do lado e 5 filhos conversando dentro do carro, a 18 km por hora em uma via terrestre. E eu vi um idoso de andador atravessando uma faixa de segurança, mas ele estava distante do asfalto. Do nada, o andador falhou e o idoso caiu somente com um pedaço do corpo na faixa de segurança. E aquele pai, com uma van lotada, que estava a 18 km por hora, nada pôde fazer, pois não teve nem tempo de reagir e atropelou um velhinho em cima da faixa de segurança. Vejam que a manchete da imprensa sensacionalista manda condenar esse pai. Matou um idoso deficiente físico que estava atravessando na faixa de segurança. Mas eu, promotor de justiça, vi que não foi assim que aconteceu. O idoso foi projetado por uma falha de equipamento do andador ou por um tropeço para a faixa de segurança e nada tinha o carro a fazer. E eu, com a minha independência funcional, não abro o processo criminal contra esse pai de família. Porque o simples processo criminal já condena a pessoa. Só de existir o processo criminal, ele já está condenado, porque ele vai gastar milhares de reais para contratar um advogado e defendê-lo. Então, a simples abertura do processo já condena esse pai de família. Então, na minha autonomia, minha independência funcional, eu não entro com processo. E ninguém vai poder botar o dedo na minha cara e dizer, ele tinha que ser processado. Não tinha. O promotor de justiça dessa cidade sou eu. Eu que tenho a convicção, eu que decido quem será processado ou não. Se você não gostar disso, você recorre para o procurador-geral. Daí o procurador-geral pode mandar outro promotor de justiça vir aqui e entrar com esse processo. Mas eu, como testemunha, asseguro, não houve crime desse pai de família. Essa é a minha independência funcional. Agora, vocês querem ver a diferença da autonomia funcional? A autonomia funcional está no item 2, olha só. Autonomia funcional, diferente da independência funcional, a autonomia funcional não serve para que o procurador possa fazer o que bem quiser, mas para que o Ministério Público, cuja função é defender a lei, possa agir sem precisar pedir permissão ao presidente da República ou ao governador, no caso do Ministério Público Estadual. Isso porque ele é subordinado àquele poder. O Ministério Público é o que chamamos de órgão apêndice do Poder Executivo. Se o Ministério Público não tivesse autonomia funcional, ele ficaria impossibilitado de exercer suas funções, já que boa parte das ações que ele move são contra o próprio Poder Executivo, quando suspeita que este possa ter desrespeitado a lei. É a liberdade que o Ministério Público tem enquanto instituição, em face de outros órgãos ou instituições do Estado. Então nós temos, em nível estadual, o governador do Estado que nomeia o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado. Nós temos, em nível federal, o presidente da República nomeando o Procurador-Geral da República que atua junto ao Supremo Tribunal Federal. Só que isso não afasta a autonomia funcional do Ministério Público e não proíbe o Ministério Público da persecução penal, de buscar a condenação de corruptos do Poder Executivo, como governadores e presidentes da República. Vejam que aqui estamos diante da nossa autonomia funcional. Não é para nós termos um promotor que tem independência funcional fazer o que ele quer. Nós temos a nossa autonomia constitucional para o Ministério Público poder processar quem quer que seja Poder Executivo, seja Poder Legislativo, seja Poder Judiciário. Se nós verificarmos um membro do Poder Judiciário, um juiz, um desembargador, cometendo um crime, nós temos essa autonomia funcional para o Ministério Público fazer a persecução penal e
consequentemente, interpor de repente, uma ação penal pública, já que essa competência é privativa do Ministério Público nos termos do artigo 128 da Constituição. Então, viram a diferença da nossa independência funcional e da autonomia funcional? Bem diferente, mas é bem diferente. E daí fica a dúvida, será que alguém acredita que isso não vai cair na prova? Vai cair na prova. Ah, professor, é de técnico? De técnico é de nível superior também. Vai cair na prova. Nós estaremos corrigindo juntos a prova. Assim que ela for liberada, eu vou fazer uma live aqui em que vocês vão me mandar a prova, tá? Eu vou imprimir ela e vou corrigir a prova. E essa diferença vai cair. Por isso que eu destaquei aqui, ó, não posso terminar o encontro de hoje sem destacar a independência funcional, que é diferente da autonomia funcional. Então, dá para confundir unidade com indivisibilidade, dá para confundir essas independências funcionais com autonomias funcionais. E nesse momento, agora sim, agora eu respiro. Por quê? Porque a autonomia administrativa e a financeira é barbada, né? Olha só, a autonomia administrativa manifesta-se no exercício dos atos da sua atividade meio, ou seja, consiste na possibilidade do Ministério Público praticar livremente, apenas subordinado à lei, os atos próprios de gestão administrativa da própria instituição, provimento de seus cargos e serviços auxiliares, iniciativa de lei, contratar, licitar, efetuar a administração geral da própria instituição. Ou seja, quando o Ministério Público atrasou a publicação do edital, que era para ter sido em 2023 e foi somente no final de 2024, eu não tinha como fazer nada, eu não tinha como reclamar. Por quê? Porque eu estou diante de uma autonomia administrativa. Assim como ele publicou o edital no final de 2024, ele poderia não ter publicado até hoje. Está dentro da sua autonomia administrativa. E essa aqui é muito fácil de nós visualizarmos. Assim como a autonomia financeira, que é o item 2.3, que diz o seguinte, ó, o Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, a autonomia financeira possui os limites da lei. Então, existe autonomia financeira? Sim, mas tem, obviamente, o limite da lei, né? Não pode o Ministério Público falar assim, quanto é que o Judiciário vai gastar em 2026? 30 bilhões? Eu quero gastar 200 bilhões. Não, meu querido, vamos ser razoáveis, né? Não dá para ser assim. Mas sim, existe autonomia financeira. No momento que é feito o orçamento, o dinheiro entra para o Ministério Público e ele faz o que bem entender, obviamente, obedecendo à legislação, certo? Então, meus amigos, na minha modestíssima opinião, tá aqui as dificuldades, ó. Unidade, indivisibilidade, independência funcional e autonomia funcional. Se você vencer isso, a autonomia administrativa e financeira, essa é barbadinha, essa é tranquila, essa jamais estará te enganando. Jamais estará te enganando. Certo, meus amigos? Então, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Espero que esse encontro tenha sido bem esclarecedor. Eu fui bem direto ao assunto. Tentei mostrar para vocês vários elementos importantes aqui no início desse nosso estudo da nossa legislação institucional. Mas eu tenho certeza, meus amigos, tenho certeza que muito e muito mais virá no decorrer das próximas aulas. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.